O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia... No Colégio Ideal... Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui no Ziriguidum, aqui na TVI, você que está ligado, você que está conectado. Muito obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Como o tempo passa rápido, não, gente? É quinta-feira já. Olha só, dia 22 de maio de 2025, é mais um Ziriguidum que estamos começando para trazer muita informação para você que está ligado, para você que está acompanhando aqui dentro da nossa transmissão, do nosso Ziriguidum, né, gente? Muito bem. Olha... Ontem nós tivemos jogos da Copa do Brasil, né, gente? E olha, foi uma noite de ontem com muita goleada, uma chuva de gols, né? Foram várias goleadas ontem à noite dentro da Copa do Brasil, os jogos de ontem, não é? Teve zebra passeando também pela Copa do Brasil. Então vamos conferir os resultados da Copa do Brasil, os resultados de ontem à noite. Vamos dar uma olhadinha só? Vamos dar uma olhadinha? Põe na tela para mim, vamos lá. Olha só, gente, como teve várias goleadas aí, hein? Várias goleadas ontem à noite, portanto, dentro aí do... Olha só, 4-0 aqui, 4-0 ali. Meu Deus do céu, gente. Quantas goleadas que nós tivemos, né? Então vamos lá, então. Vamos dar uma passadinha aqui em todos os resultados certinho aqui da Copa do Brasil. Vamos lá, então. Olha lá. Tivemos aí o Maracanã, aliás, o Fortaleza, começando na quarta-feira, Kabila. Fortaleza empatando em 1-1 com o Retrô. Placar do primeiro jogo também 1-1. 4-1 para o Retrô nas penalidades, gente. 4-1 para o Retrô nas penalidades. E olha só o Fortaleza fora, hein? O Fortaleza caiu para uma equipe aí de menor expressão, que é o Retrô, né? O Retrô está na Série C do Campeonato Brasileiro, acabou tirando o Fortaleza. O Fluminense classificou, havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e agora fez 4-1 em cima do Aparecidense, gente. O Bahia goleou o Paysandu por 4-0, o primeiro jogo já havia ganho por 1-0 e está classificado o Bahia. Portanto, Fluminense, Bahia e Retrô classificados. O Flamengo fez 4-2 do Botafogo da Paraíba. O primeiro jogo já tinha ganhado por 1-0, ganhou ontem por 4-2. Outra goleada foi do Atlético Mineiro, 4-0 para cima do Maringá. Primeiro jogo 2-2 e ontem o Galo Mineiro se classificou goleando a equipe do Maringá. E o Corinthians bateu o Novo Horizontino mais uma vez por 1-0. O gol do Corinthians saiu lá no finalzinho, né? O gol do Corinthians saiu lá no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo. Yuri Alberto mais uma vez marcou o gol da equipe do Corinthians. Jogos de hoje. 19 horas, tem Maracanã Internacional. O primeiro jogo o Internacional ganhou por 1-0, foi num sufoco danado, hein? 7 da noite também tem Vila Nova e Cruzeiro. O primeiro jogo o Cruzeiro venceu por 2-0. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará às 7h30 da noite no Allianz Parque. O primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do Palmeiras, jogando lá no Ceará, e agora define jogando no Allianz Parque. Às 9h30 da noite, 3 jogos que vão fechar esses jogos da volta da Copa do Brasil. O CRB recebe o Santos, o primeiro jogo foi 1-1, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa partida. O Capital vai enfrentar a equipe do Botafogo, o primeiro jogo o Botafogo fez 4-0 para cima do Capital, e o Bragantino e o Criciúma se enfrentam em Bragança Paulista, primeiro jogo o Criciúma venceu por 1-0, portanto, os jogos desse meio de semana da Copa do Brasil. Já pode voltar para cá já, porque a Copa do Brasil movimentou demais, né, gente? Movimentou demais esse meio de semana do futebol brasileiro, gente. E olha que as oitavas de final, né, dos 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025, serão conhecidos os últimos, né? Serão conhecidos hoje, nesses jogos que eu acabei de falar. A próxima fase do torneio nacional vai acontecer entre o final de julho e o começo de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. As oitavas de final terão os mesmos moldes dessa terceira fase. Os clubes vão se enfrentar em confrontos de ida e volta. Em caso de empate, é a soma dos placares, não é? Se houver empate na soma dos placares, melhor dizendo, a decisão será nos pênaltis. Os duelos de ida estão programados para acontecer entre os dias 29 e 31 de julho. As partidas de volta devem ser realizadas no dia 5 e 7, né? Entre os dias 5 e 7 de agosto. Os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil não serão divididos em potes.
todos estarão no mesmo recipiente para o sorteio, tá? Então, todos eles podem enfrentar todos eles. Não tem aquela divisão de pote, né? E ainda não há uma data confirmada para a definição dos cruzamentos. Vou dar uma olhadinha nos que já estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Põe na tela para mim aí, para a gente dar uma olhadinha nesses classificados aí. Dá uma olhada só, olha só os classificados, como já tem 8, né, classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Dá uma olhada só, quem são eles aí? Olha, aliás, os de ontem, né, se juntaram aos classificados de terça-feira. Na terça-feira se classificaram Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA e ontem o Retrô, o Fluminense, o Bahia, o Flamengo, o Atlético Mineiro e também a equipe do Corinthians. Aliás, o Corinthians foi num sufoco danado, hein? O Corinthians foi num sufoco danado a classificação do time de Parque São Jorge para a classificação à próxima fase. Aliás, vamos falar então desse jogo do Corinthians, né? Vamos falar desse jogo do Corinthians, foi um jogo duríssimo. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 na Neoquímica Arena e avançou para as oitavas de final, mas foi no sufoco. O Alvinegro Paulista tinha vantagem da partida de ida pelo mesmo placar, né? Havia vencido o Novo Horizontino no jogo de ida por 1-0 e ontem o Yuri Alberto marcou o gol da vitória nos acréscimos, lá no final do segundo tempo. Marcou 1-0, classificando a equipe do Timão. O Timão, inclusive, a partida foi de deixar o torcedor muito bravo. Ficou irritada a torcida durante os 90 minutos de jogo pela falta de produtividade no ataque corintiano. Houve muitas reclamações, xingamentos que vieram da arquibancada lá da Arena em Itaquera, que teve mais de 40 mil pagantes. Acho que foi ontem nós falamos aqui a respeito do público que acompanha o Corinthians. O Corinthians tinha que ter uma média de 43 mil, mais de 43 mil espectadores nos jogos em Itaquera. Ontem já passou de 40 mil, quase 41 mil pagantes ontem à noite em Itaquera. Desde o pacto, porque o ano passado foi feito um pacto entre a torcida e a equipe, né? E o elenco do Corinthians, para que não tivesse mais nos jogos vaias e protestos lá em Itaquera, né? Então ontem já parece que meio que quebrou isso daí, teve muita reclamação do torcedor, porque o Corinthians estava meio que inoperante dentro de campo, né? Só se defendendo praticamente. Mas o técnico Dorival Júnior, após a partida, ele falou a respeito de tudo isso. Vamos acompanhar. Nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só o Ranieri, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado, conversamos com ele que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí, foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso, reputa ao trabalho de todos dentro do clube, em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. A intenção é corrigir, é tentar encontrar sim um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele primeira é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Bom, eu acredito que
Defensivamente, são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis, em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com 2 linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos, ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades. Talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora. Romero, que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação, juntamente com o Coronado, do Yuri. Então, são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também as teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Tá aí, portanto, Dorival Júnior fazendo uma análise do que foi o Corinthians ontem à noite em campo contra a equipe do Novo Horizontino, né? E o Corinthians tem parada difícil pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. É o Atlético Mineiro, então é jogo dificílimo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Na resposta do Dorival Júnior, ele ainda não sabe se Garro e Memphis poderão estar em campo no próximo final de semana. Eu acredito que ainda não. Vai demorar mais um pouquinho para eles voltarem em campo. Mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito Ziriguidum para você. Até já. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal. União e reconstrução. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora
e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é no Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, às 16h. Entretenimento e informação é aqui na TV In. Volta aqui com o nosso Ziriguidum para o segundo tempo do nosso programa desta quinta-feira, gente. E a semana foi reservada para a Copa do Brasil, certo? Certíssimo. Então, tivemos jogos na terça, jogos ontem e tem jogos hoje, como já falamos no primeiro bloco, os jogos desta noite da Copa do Brasil. E um desses jogos nada mais é do que o Palmeiras, que realizou na manhã de ontem, na Academia de Futebol do Alviverde, mais uma sessão de treino e finalização, da preparação para o confronto contra o Ceará, que acontece logo mais às 19h30 no Allianz Parque. Jogo de ida foi 1-0 para o Palmeiras, O Verdão venceu lá, gol inclusive do Gustavo Gomes, o zagueiro. Após os atletas assistirem a um vídeo feito pela comissão técnica de Abel Ferreira, os jogadores foram a campo e fizeram atividades táticas, principalmente com ênfase em saídas de bola, marcações e movimentações específicas. Logo depois, o elenco do Palmeiras aprimorou bolas paradas, cobrança de falta e escanteio, tanto defensiva como ofensiva. Um dos destaques do Palmeiras na temporada é o lateral esquerdo Piquerez. Ele falou da confiança do grupo por conta da sequência de resultados. Acompanhe. Primeiramente, que essa sequência de vitórias dá uma tranquilidade para poder vir ao dia a dia aqui a trabalhar mais alegre, mais tranquilo, esse ambiente favorável é muito positivo, então eu acho que, falando do jogo de amanhã já um pouco, chegamos bem animicamente, fisicamente também, porque tivemos 4 dias entre o jogo de Red Bull e de Ceará, e sabemos que é um jogo de mata-mata, é um jogo onde as decisões dentro do campo são muito importantes, então a gente sabe que tem uma vantagem de 1 gol, mas a gente tem que sair preparado para sair a matar o jogo. Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, então não temos que dar oportunidade ao adversário para dar essa possibilidade de conseguir eles virar a chave. Essa confiança que o Piquerez relatou aí é devido a uma sequência fantástica do Palmeiras, Nos últimos, pelo menos 2 meses, quase 3 meses, o Palmeiras, se eu não me engano, teve só 2 derrotas. Detalhe que as 2 foram no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro, um gol no finalzinho, o Bahia bateu o Palmeiras, e perdeu para o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Essa sequência do Palmeiras é uma sequência fantástica, o que dá essa garantia, esse fortalecimento de grupo que falou aí o Piquerez nessa entrevista. Portanto, Palmeiras hoje, 19h30, no Allianz Parque, recebe o Vozão, o Ceará, no jogo de volta. É um jogo difícil, viu, gente? Não é um jogo fácil para o Palmeiras, não. É jogo complicado para o Verdão, logo mais pela Copa do Brasil. E ainda pela Copa do Brasil, em campo, teremos o Santos, que vai viajar, ou melhor, que viajou ontem para Maceió, onde enfrenta o CRB no jogo de volta da Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, o placar ficou em 1-1. O zagueiro Souza, ontem pela manhã, ele falou a respeito da decisão e do Santos nesse momento. É rapidinho, mas ele comentou. A preparação foi muito boa, vamos para um jogo decisivo e vamos com foco total para essa classificação. 2 jogos muito decisivos, vamos buscar a classificação agora na quinta-feira e domingo vamos buscar os 3 pontos. Tá confiante, O time do Santos está confiante. E essa confiança, gente, do elenco santista é principalmente
pela grande expectativa para o jogo de logo mais à noite, que é a possível volta de Neymar, que está afastado dos gramados há 35 dias devido a uma contusão muscular. Neymar treinou com o grupo durante toda a semana, sem nenhuma intercorrência. Viajou com a delegação e deve jogar alguns minutos no Rei Pelé. Teve até despedida do Neymar saindo de Santos, indo para Maceió, a despedida junto da filha Mavi e também da esposa Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal. Acompanhe, que foi bacana. Como fala papai? Como é que você tá? Trocou, tô safado. Você vai junto lá no ônibus? Que bacana, né, gente? É gostoso a gente ver, né, a relação de pai e filha, né? A esposa junto, tudo isso é muito bom. Família é maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha, vamos mudar de assunto agora, né? Vamos falar relacionado ao futebol brasileiro, mas é um pouco de política do futebol brasileiro, né? Sobre a eleição da CBF que acontece no final de semana. Aliás, está movimentando muitos lugares a movimentação em relação a essa eleição da CBF. Inclusive, o Brasil perdeu a cadeira que tinha na CBF, né? De participação na CBF. Foi substituído pela Argentina, porque o Brasil, nesse momento, está sem presidente oficial da CBF. E a eleição da CBF não terá unanimidade, como teve em março, quando o Edinaldo Rodrigues se reelegeu com 100% dos votos, e toda aquela papagaiada que a gente já trouxe, ele foi afastado, né? E não terá unanimidade porque um grupo de clubes das séries A e B publicaram uma nota na noite de ontem afirmando que seus representantes não irão à eleição da entidade máxima do futebol brasileiro no próximo domingo, em protesto contra a condução do pleito. Está todo mundo vendo, gente, que não está certo como está sendo feito. Todo mundo está vendo. Até a FIFA, que corre o risco, inclusive, do Brasil ser punido. No comunicado, os clubes pedem democracia, transparência e representatividade e afirmam discordar do processo. Os clubes que integram esse grupo que assinou o manifesto divulgado ontem à noite são América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. O panorama para a eleição está da seguinte maneira. Preste atenção, você que está me acompanhando. 9 clubes que inicialmente estavam no grupo dos insatisfeitos, pelo menos por enquanto, ainda não assinaram a nota de ontem. São eles, da Série A, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Bragantino, Vitória. Da Série B, Avaí, Ferroviária, Operário do Paraná e Vila Nova. O Atlético de Minas Gerais se manteve neutro, nem de um lado, nem do outro. Muretou, como a gente diz na gíria, né? Está em cima do muro. Por outro lado, apoiaram a chapa do Chaldi, o Samir Chaldi, que vai ser eleito presidente no próximo domingo, se nada ocorrer que atrapalhe isso. Estão Vasco da Gama, Botafogo do Rio, Palmeiras, Grêmio, Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma. Então confira o que eu disse a respeito dos clubes na eleição. Como vai ser? 10 clubes apoiam o Samir Chaldi. São eles: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda. O Atlético, como eu disse, ele está neutro. 9 que estavam no movimento com o Reinaldo Carneiro Batos, da Federação de São Paulo, que não conseguiu montar a chapa, são eles:
Atlético Mineiro, Avaí, Bahia, Bragantino, Ceará, Ferroviária, Operário, Vila Nova e Vitória. E outros 20 não vão votar em protesto, que são os que mencionei acima. Que lambança, que bagunça, né? Que novela que é essa CBF. E o futebol brasileiro continua, né? Como diria o saudoso, já, né? Chico Anísio, né? Professor Raimundo da escolinha. Lembra que falava do salário? Pois é. E o futebol, ó? Pois é, pequeno brasileiro, não é? Para fechar o Ziriguidum, o ex-zagueiro Lúcio, da seleção brasileira, foi transferido para um hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, para continuar o tratamento médico após ter sofrido queimaduras, como a gente já está falando a semana toda aqui, né? Em 18% do corpo, em um acidente com uma lareira ecológica. A transferência do Lúcio para Porto Alegre aconteceu ontem. A decisão pela transferência foi tomada para maior conforto, permitindo que o ex-jogador esteja mais próximo de familiares, o que vai garantir a ele mais suporte pessoal neste momento. O tratamento conduzido até aqui com segurança e eficácia por uma equipe multiprofissional especializada em queimados segue com boa evolução clínica. Essa divulgação foi feita pela assessoria de imprensa do hospital. A gente continua na torcida aqui pelo Lúcio, que ele se recupere o mais rápido possível. E assim a gente fecha o Ziriguidum, que volta amanhã. Mas é sexta-feira, hein, gente? Amanhã, meio-dia, aqui na TVI. Até lá, um abraço, tchau, tchau.